Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos tratar de mais uma função orgânica oxigenada, os ésteres. Os ésteres são compostos onde a gente tem a substituição do hidrogênio da carboxila por um radical carbônico. Então aqui eu posso substituir por uma cadeia de CH2, CH3, CH3 e assim por diante. Os ésteres são conhecidos como flavorizantes, por isso que na nosso slide de abertura a gente tinha ali morango, abacaxi, pera e algumas jujubas, porque na verdade os ésteres estão presentes nas frutas e em várias substâncias que conferem o sabor e o aroma desses alimentos. A partir do momento que o homem conhece esses ésteres, ele pode sintetizar esses ésteres de forma artificial. Se a gente fosse utilizar a fruta in natura para poder dar sabor aos alimentos, muitas vezes esse valor econômico agregado por conta do custo da fruta não compensaria o produto ou deixaria esse produto com valor muito alto. Então, dessa forma, através da sintetização desses ésteres de forma artificial, a gente consegue aromatizar balas, sucos e outras substâncias mais que a gente conhece, tá? Então, existem ésteres que são obtidos naturalmente, são aqueles que são encontrados nas frutas, e os que são obtidos artificialmente, que a gente encontra às vezes nas embalagens de produtos alimentícios. É muito comum a gente encontrar lá aroma idêntico ao de banana, aroma idêntico ao de abacaxi, porque numa bala, num suco em pó, muito difícil utilizar-se o flavorizante da fruta natural. Como que o éster é obtido? O éster é obtido a partir de uma reação de esterificação. Extremamente importante essa reação e ela costuma ser muito cobrada nos vestibulares e até mesmo no Enem. Então nós temos lá um ácido carboxílico reage com o álcool e produz o éster e água. Então nós temos lá ácido carboxílico mais álcool produzindo éster e água. Essa flechinha aí de mão dupla, porque um éster e água também formam o álcool e o ácido carboxílico correspondente, pelo processo contrário chamado de hidrólise. Então, a ida, né, a reação direta, é a esterificação e a reação inversa é o processo de hidrólise. Aqui nós temos então um exemplo, um ácido carboxílico, né, o ácido propanóico, ele vai reagir com o etanol e ele vai produzir então um éster. Primeira coisa que nós vamos aqui fazer é retirar a água. Então nós temos aqui o OH do ácido carboxílico e o OH do etanol. A gente sabe que quem sai por inteiro, na verdade, é o OH do ácido carboxílico. Esse OH vai reagir com o hidrogênio lá do álcool e vai formar a nossa água. E o que sobrou? O que sobrou a gente copia e cola. Ctrl C, Ctrl V. Então, sobrou essa parte do ácido carboxílico. Eu vou lá e transfiro para o outro lado. E o que sobrou do álcool? Sobrou essa parte aqui em azul. Então, a gente vai lá e coloca na onde tirou o OH. Então, eu formei aqui um éster, olha. C dupla O, O, cadeia carbônica. E essa reação é a reação de esterificação, que a gente pode obter na forma indireta, como sendo a hidrólise do éster. Como é que a gente dá nome para os ésteres? Então, muito simples, a gente tem aqui uma parte que veio do ácido carboxílico e uma parte que veio do álcool. Então, nós vamos dividir essa cadeia e temos lá número de carbonos, tipo de ligação, mais a terminação -ato. Tudo isso se refere à primeira parte. E agora nós vamos dar o nome da segunda parte. Então, essa parte que quebrou aqui a cadeia é onde está o meu D. D, número de carbonos, mas a terminação -ila. Só isso, é muito simples. Então, nós temos aqui o antes do oxigênio e o depois do oxigênio. Um exemplo é o éster que a gente acabou de gerar na nossa reação de esterificação. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, prop. Ligação simples a mais a terminação -ato. D,
agora a gente vai dar nome para esse composto aqui, ó, 2 carbonos, et, mais a terminação ila, etila, propanoato de etila. Um outro composto, professor, e quando tiver uma ramificação, né? Na verdade, a gente vai considerar esse lado aqui como uma coisa só, a gente vai utilizar o nome dos radicais aqui, tá bom? Então, vamos começar, 2 carbonos, et, mais o ato, etanoato, de, aqui nós temos o que, ó? 3 carbonos, quando tem 3 carbonos é propil ou isopropil. Então, o propil é quando está ligado no primeiro carbono, aqui está ligado no carbono do meio, ó, o iso aqui, né? Então, nós temos de isopropila, certo, pessoal? É muito fácil. E aqui nós temos, né, o flavorizante do abacaxi. Então, qual é o flavorizante do abacaxi? 1, 2, 3, 4. But, ligação simples, mais o ato. De, nome dos 2 carbonos aqui, etil, mais a, etila, ok? Aqui a gente tem a representação das frutas, né? Essas coisas lindas que deixam a gente com água na boca, dos flavorizantes aqui, ó, da amora, da pera, da banana, da laranja, do pêssego, abacaxi, uva, né? E assim por diante. Isso aqui é uma nectarina, não é o pêssego tá aqui embaixo. Se vocês depois quiserem brincar de dar nome nos ésteres, pode pausar o vídeo e dar nome para cada um deles, tá? Além disso, né, além de serem flavorizantes e donos de aromas e sabores especiais, os ésteres também estão nos lipídios. A palavra lipos vem do grego e significa gordura. Então, os lipídios ou gorduras são ésteres de natureza biológica, eles são obtidos naturalmente. Por hidrólise, eles fornecem os ácidos graxos, que são aqueles ácidos carboxílicos de cadeia longa. São apolares, por isso que os lipídios, as gorduras, não são solúveis em água. Na verdade, eles são hidrofóbicos. O que é uma fobia? Aquele que tem aversão, tem medo, né? Então, a fobia de água, hidrofobia. Os lipídios são hidrofóbicos, eles não querem saber da água. Os lipídios são responsáveis por fornecer energia, eles fazem parte da reserva energética. Além disso, eles são utilizados pelo organismo como isolantes térmicos. Por exemplo, no caso do urso polar, ele hiberna durante muitos meses, né? E ali no frio, além dele ter a reserva energética que vem das gorduras que ele consumiu durante um período, ele utiliza essa gordura também como isolante térmico. Existem algumas brincadeiras até relacionadas a isso, mas a gente não vai falar disso não, porque é muito chato, né? Além disso, os lipídios são responsáveis pela absorção de algumas vitaminas, que são aquelas vitaminas lipossolúveis. Existem vitaminas que, para ser conduzidas pelo nosso corpo, elas precisam de gorduras. Elas não são solúveis em água, somente nos lipídios. Cada grama de lipídio possui 9 quilocalorias. Então, se a gente pensar, por exemplo, os carboidratos são 4 quilocalorias, as proteínas, em média, 4 quilocalorias, os lipídios têm uma caloria muito grande. E onde que a gente encontra lipídio? Então, nós temos os lipídios que são bons, são necessários, que são aquelas gorduras chamadas de boas, que são gorduras onde a gente encontra no coco, por exemplo, que está super na moda, nas castanhas, né, de uma maneira geral, no abacate, no azeite de oliva, mas a gente também tem aquelas gorduras que não são tão boas assim, que são aquelas encontradas nos salgadinhos, nas carnes muito gordas, nos alimentos industrializados, no chocolate, nos queijos, na manteiga, na margarina, enfim, nós temos lipídios em todos os lugares. Por isso que os alimentos que têm uma grande quantidade de lipídios possuem, na maioria das vezes, uma grande quantidade de calorias, tá? Então precisa tomar muito cuidado, porque tem lipídio que faz bem, mas tem lipídio que não faz bem. São aqueles que sobem o colesterol e acabam gerando vários problemas. E eles correspondem a 30% da nossa dieta. Bastante, gente. Agora nós vamos falar sobre os tipos de lipídios, porque afinal de contas, lipídio não é tudo igual.
Então, nós começamos aqui pelos cerídeos, que são formados por ácidos e álcoois de cadeias longas. Então, esses álcoois de cadeias longas é que vão caracterizar os cerídeos, que são encontrados, por exemplo, na cera das abelhas, na colmeia das abelhas. Nós podemos citar a presença dos cerídeos nas ceras de limpar o chão, nas ceras de engraxar sapato e outras mais. Depois nós temos os triglicerídeos, que são formados pelo glicerol e 3 ácidos graxos. Esse tipo de lipídio é o tipo de lipídio mais comum nos alimentos. Depois temos os fosfolipídios, que são formados por glicerol e também por 3 ácidos graxos, mas eles possuem fósforo nessa estrutura. E eles são os principais componentes da membrana plasmática da célula. E por último, os esteroides, que são formados por cadeias mistas. Como principal exemplo, nós temos o colesterol. E também são responsáveis pela formação de hormônios como o estrógeno e a testosterona. Quem nunca fez um exame para definir o seu perfil lipídico, ou seja, um lipidograma? No lipidograma mostra, o colesterol, o LDL, o HDL, o VLDL e também os triglicerídeos. Quando uma pessoa tem os triglicerídeos ou colesterol elevado, ele precisa passar por um endócrino para poder reduzir a quantidade de vários alimentos no seu organismo. Por quê? Porque os triglicerídeos eles podem causar um acidente cardiovascular. Eles também são responsáveis pela obesidade e pela esteatose hepática, que é a gordura do fígado, e a pancreatite e outras mais. Nós temos um exemplo de uma pessoa que tem um fígado saudável e uma pessoa que já comprometeu o seu fígado com excesso de gordura. Então, quando os triglicéridos ou triglicerídeos dão com um valor elevado, é muito comum que o seu médico endocrinologista ele te passe uma dieta restritiva para que você diminua o consumo de alguns alimentos. O que a gente precisa tomar cuidado é com os alimentos que a gente come industrializados. Por quê? Porque eles têm gordura escondida. Então, quando a gente come, por exemplo, biscoitos recheados, quando a gente come muitos chips, salgadinhos, a gente tem ali uma gordura que a gente não sente muitas vezes o sabor, não pega e vê engordurado. Mas quando esses alimentos caem dentro do nosso corpo, eles liberam uma grande quantidade de gorduras, principalmente as gorduras hidrogenadas, que são responsáveis por conferir a alguns alimentos uma textura mais gostosa. Há alguns anos atrás, o Ministério da Saúde obrigou que principalmente os biscoitos recheados tivessem uma redução de gordura hidrogenada. Por isso que durante um tempo as bolachas ou biscoitos recheados mudaram de sabor e a gente acabou se adaptando a elas. Mas eu lembro que quando começou isso, as bolachas não ficaram tão gostosas como eram antigamente. Mas hoje tá tudo igual, porque a gente já se habituou ao sabor delas. A reação que acontece no nosso organismo quando a gente consome alimentos à base de triglicerídeos é a hidrólise dos triglicerídeos. Então, nós temos aqui o triglicerídeo, que são 3 ésteres ligados ao glicerol. Na presença de água, porque a hidrólise é a quebra pela água, nós temos aqui enzimas que são chamadas de lipases, são enzimas que quebram a gordura e formam lá o glicerol e os ácidos graxos, que é aquilo que nós vamos utilizar no nosso organismo para fazer diversas reações e transportes e assim por diante. Então, nós temos aqui a estrutura de um triacilglicerol ou triglicerídeo, que está presente nas gorduras e nos óleos. Então, nós temos aqui um glicerol e os ácidos graxos, que podem ser iguais ou diferentes. Nós temos 2 tipos de triglicerídeos, os óleos e as gorduras. O que difere o óleo de uma gordura? Os óleos são líquidos na temperatura ambiente e eles são formados por ácidos graxos insaturados, aqueles que têm dupla ligação. Podem ser obtidos a partir de
vegetal, como é o óleo de oliva, de soja, de amendoim, de linhaça e assim por diante. Só o de linhaça, que não é comestível, que é utilizado, né, para lustrar madeira, e pode ser obtido a partir de animais, como por exemplo, óleo de capivara, óleo de baleia, óleo de fígado de bacalhau, que antigamente se tomava como vitamina e tudo mais. E as gorduras, né? Podemos citar aí a manteiga. São sólidas à temperatura ambiente e são formados por ácidos graxos saturados. Tem origem que pode ser vegetal, como por exemplo a manteiga de cacau, a manteiga de coco, mas tem representantes no reino animal também. Por exemplo, a manteiga, o leite, a banha, o sebo e etc. Então nós temos aqui a estrutura da manteiga, por exemplo, uma cadeia saturada. E o azeite de oliva é uma cadeia monoinsaturada, possui apenas uma dupla ligação. E o óleo de girassol, por exemplo, é poliinsaturado. É por conta dessas ligações insaturadas, né, que a gente vai encontrar as gorduras trans. A gente vai falar um pouquinho da reação de hidrogenação, que é uma outra reação bastante importante na química orgânica. O próprio nome já diz, né, hidrogenação está relacionado com o hidrogênio. Você já ouviu falar de gordura vegetal hidrogenada? Ah, professora, já ouvi falar de gordura vegetal hidrogenada. Se você olhar o rótulo de vários alimentos, você vai encontrar a gordura vegetal hidrogenada. E o que a gordura vegetal hidrogenada é? Na verdade, ele é um óleo que vai sofrer um processo de hidrogenação, que é o que acontece com aquela margarina que você gosta. Eu tenho aqui uma cadeia insaturada, que apresenta uma dupla ligação, ou seja, ela vem de um óleo vegetal. Mas eu não quero esse óleo vegetal, porque ele não é legal para a minha preparação, ele não vai dar crocância para o meu alimento, ele não vai ficar com a textura que eu quero. Então, o que eu faço? Eu coloco hidrogênio nessa cadeia, a partir da reação de hidrogenação. Então, a gente adiciona um hidrogênio para cada carbono e acaba com aquela dupla ligação, formando então uma gordura saturada. Saturada aqui, gente. Uma gordura saturada. Então, nós temos lá um óleo comestível, recebe hidrogênio e forma gorduras. Por que a gente faz isso na indústria química? Exatamente pelo motivo que eu disse. Muitas vezes a gente não consegue estabilizar algumas receitas utilizando óleo. Então, nós precisamos de gorduras e a gente faz a gordura a partir dos óleos vegetais. É o exemplo, né, da sua margarina. Se você pegar o pote de margarina, você vai verificar que ela é constituída de óleos vegetais. Lembrando que essa reação é catalisada por níquel e deve estar a uma elevada temperatura, cerca de 150 graus. É assim que se prepara a margarina e a gordura vegetal. E agora, pessoal, é hora do exercício. Vamos ver que cai no vestibular. Questão de número 1. Sobre o aromatizante de fórmula estrutural, são feitas as seguintes afirmações. 1. A substância tem um grupo funcional éter. Então, primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Por mais que aqui do lado a gente tenha um O entre carbonos, eu preciso sempre olhar os vizinhos. Então, nós temos lá, peraí que eu estou selecionando aqui a canetinha, C dupla O, O. Então, ó, C dupla O, O. Aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho uma cadeia de carbonos. Essa função aqui é éter? Não, essa função é éster. Então, tá errado, essa aqui é falsa. A substância é um éster do ácido etanóico. Bom, ele fez duas afirmações. Que é um éster, a gente já sabe. Agora, ele é um éster do ácido etanóico, a gente precisa descobrir. Então, primeira coisa, perceba que esse éster está escrito ao contrário. Ó, ele começa aqui e depois aqui na frente, onde está o O, é a parte que veio do álcool. Então, essa parte veio do álcool. E essa parte aqui, ó, veio do ácido carboxílico. Então, quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2. 2 é et, ligação simples mais óico. Então, isso daqui também é verdadeiro, essa afirmação é verdadeira.
A substância pode ser obtida pela reação entre o ácido etanóico, verdade, e o álcool de fórmula estrutural. Então vamos comparar para ver se esse álcool é o mesmo, que eu tenho esse pedaço aqui, ó, CH3, CH3, C, CH3, CH2, CH2OH. Esse é o álcool que forma, sim, esse éster aqui. Então, aqui sai o hidrogênio e esse O entrou aqui nessa cadeia, gente. Então, é verdade. Afirmação 2 e afirmação 3 são corretas. Alternativa D. Fácil, pessoal, mas isso é bastante cobrado, tá? Reconhecer o ácido e o álcool que originam o éster são coisas bastante cobradas no vestibular. Vamos para a próxima. Questão de número 2. É uma questão da Universidade Mackenzie. Fala assim: na equação acima, os compostos A e B podem ser respectivamente. Então, ele tem aqui o A e o B, formam um éster e água. Então, a gente sabe que o A é um álcool ou um ácido e aqui é um álcool ou um ácido. Então, nós vamos procurar por compostos, primeiro, que são álcoois e ácidos. Então, aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho um álcool. Pode ser esse? Vamos ver. Então, a primeira coisa que eu tenho que quebrar essa cadeia aqui, então, ó. Essa parte aqui, ó, veio de quem, pessoal? Veio do ácido carboxílico. Então, eu sei, por exemplo, que esse daqui é o ácido carboxílico. Qual é, professora? Só colocar um OH aqui, ó. Gente, esse é o ácido carboxílico que formou essa substância. E desse lado de cá, ó, é o álcool. Que álcool é esse, pessoal? Etanol. Então, nós temos aqui o ácido carboxílico, que é o butanóico, e o etanol. Alternativa A. Olha que fácil. Na primeira alternativa, a gente já matou essa charada. É claro que na hora do vestibular a gente tem que lembrar, né? Que para formar um éster, eu preciso ter ali um ácido e álcool. Questão de número 3. Essa questão é uma questão que caiu no Enem em 2017. É uma outra questão que é bastante cobrada, né? Que na verdade está relacionado à produção de biodiesel. A produção de biodiesel é uma reação de transesterificação. A gente tem um éster e ele vai virar outro éster. Então vamos ler essa questão. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como etanol ou metanol, na presença de um catalisador. De acordo com a equação química, a função química presente no produto que representa o biodiesel é... Então, ele fala, né, que ele pode ser obtido por triglicerídeos, né, e mais um etanol de baixa massa molar, como por exemplo aqui o metanol. Que função que aparece aqui, né, no biodiesel? Gente, C dupla O de um lado, carbono, do outro carbono. C dupla O dos dois lados, carbono. Isso, então, nós temos aqui um éster. Por isso que essa reação é chamada de transesterificação. Ele está virando um éster em outro. Tá certo? É fácil. O outro aqui seria o glicerol, né? Um triálcool, mas não é essa a resposta, porque esse daqui é o glicerol e ele quer saber, na verdade, ó, o que representa o biodiesel. O biodiesel é um éster. Ele vai falar isso lá em cima, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, precisando saber mais, vocês podem entrar em contato com perguntas e ficamos por aqui nessa aula. Por hoje é só, pessoal.